Graça e paz, meus amados irmãos. Uma boa noite, todos e todas, aos que estão aqui na nossa celebração, Rio da Vida, presencial, e os que estão também na transmissão do YouTube, no canal da igreja do YouTube e também na página do Facebook. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Bom, eu quero, antes de ministrar a palavra, eu quero trazer 3 comunicados aqui importantes. Primeiro comunicado tem a ver com a virada do mês. Quando nós entrarmos no mês de dezembro, nós vamos lançar a mesma campanha que fizemos no ano passado, durante todo o mês de dezembro, que nós chamamos de Amor em Movimento. Amor em Movimento é uma campanha de Natal no mês de dezembro, mas para todo o mês de dezembro, onde nós faremos arrecadação financeira, de oferta, de ajuda, para o nosso trabalho social do projeto do GAV, da Casa de Recuperação do PROAVE. Então, durante todo o mês de dezembro, você tem aí as oportunidades de, tanto aqui na igreja, quando você vier no culto, de poder ajudar, ou quando você estiver na sua casa, em qualquer outro lugar, porque nós vamos, quando divulgar aos irmãos, nós vamos colocar lá qual é a maneira como que você pode ajudar, hoje dessa maneira tão prática, né, que os irmãos têm se utilizado, que é através da transferência via Pix. Tá? E aí você vai estar ajudando, nesse último mês do ano, a fortalecer o projeto, o trabalho com recuperação, porque toda virada de ano, quando entramos em janeiro, fevereiro, os 2 primeiros meses de cada ano que entra são os meses mais difíceis para que o trabalho ele continue sem que seja alterado em nada na sua atividade, na qualidade daquilo que nós fazemos, atuamos como ministério. Porque lá não para, são 365 dias do ano, 24 horas por dia, 7 dias da semana, o trabalho com recuperação, ele não para. Então, eu sei que muitos viajam nesse final de ano, entra a semana do Natal, do Ano Novo, e outras famílias acabam entrando em férias no mês de janeiro, ou pelo menos tira aí um período de recesso, e onde o projeto social mais ele sofre. Né? Então, nós pedimos aí que os irmãos fiquem atentos aos anúncios, à divulgação da nossa campanha de dezembro do Natal Amor em Movimento. Também entraremos nas 3 semanas de dezembro, aos finais de semana, nós estamos aí com o convite do grupo GPA, Grupo Pão de Açúcar, mais especificamente agora com o Atacado Açaí. Eles estão por todo o país realizando a campanha do Natal Solidário. E nós tivemos a oferta para nós atuarmos no Açaí São Caetano, aquele lá da Goiás, esquina com a Guido Aliberti. Inclusive, ele foi reinaugurado, ele foi todo reformado. Eu vi uma matéria aí, até no site da prefeitura, e a rede de atacado aí, Açaí, aqui em São Caetano, é muito grande, né, o mercado, a loja, e nós precisamos de pelo menos de 10 a 15 voluntários por turma. E vamos trabalhar em 3 turmas, manhã, tarde e o começo da noite. Olha, queridos, vale muito a pena, porque a arrecadação chega a passar de tonelada, né, de alimentos não perecíveis. E, com certeza, nós vamos precisar de parceiros, já estamos em contato até com outras instituições que vão enviar voluntários, outras igrejas parceiras também, que conhecem o nosso trabalho social, estarão enviando voluntários, mas nós precisamos mobilizar os voluntários também aqui da igreja. Então, homem, mulher, jovem, adulto, casais, até mesmo os adolescentes que trabalharam na festa italiana fizeram um sucesso lá, né? Porque eles foram muito empenhados, estão todos aí convocados para a gente trabalhar durante o mês de dezembro. Nós vamos trabalhar em escala, a Carla vai ajudar a divulgar isso melhor para vocês, então já fique atento quanto a isso.
E também queria avisar que na terceira semana, de 12 a 16 de dezembro, nós iremos realizar mais uma edição da Semana da Virada. Então, a Semana da Virada nós temos feito todos os anos, já fazem aí vários anos, e nesse ano nós teremos aí pastores, preletores, convidados, juntamente com o Ministério de Música, de Louvor, de outras igrejas que são irmãs conosco, e nós teremos de 12, que cai numa segunda-feira, até o dia 16, que é uma sexta-feira. Então, de segunda a sexta-feira, todos os dias, na terceira semana, então, de dezembro, a Semana da Virada. Já peço que orem para que seja um grande mover de Deus, tudo que Deus vai falar, tudo que Deus vai trazer de apontamentos do céu para nós, e que possamos estar aqui todos os dias. Não marque nada na sua agenda, está chegando próximo do final do ano. O nosso último culto aqui, de domingo, será no dia 18. Após o dia 18, nós, no dia 25, que é domingo, dia 1º de ano, que também é domingo, nós não teremos celebrações, só voltaremos a nos reunir aqui no dia 8 de janeiro. Então, até lá, nós teremos um tempo, né, de descanso aí, de recesso. Muitas pessoas nesse ano tiveram um ano tão difícil, mas até que chegue esse momento, vamos, como a Daene falou, o ano não acabou, muita coisa tem para acontecer. Deus quer fazer muita coisa ainda em nossas vidas e através das nossas vidas. Então, fique atento aí, participe da Semana da Virada, convide pessoas, mas esteja você aqui conosco. Amém? A gente vai divulgando mais na rede social da igreja, eu também no grupo aí dos irmãos que são membros da igreja. Nós vamos divulgando mais todos esses comunicados. Bom, e não poderia deixar de dar mais um comunicado aqui, esse também é muito especial. Vocês lembram que já faz um bom tempo que eu não falo o seguinte com a igreja: o caminhão desceu a ladeira. Vocês lembram dessa expressão? Tem gente que nem lembra mais, né? Toda vez que eu dizia, olha, o caminhão desceu a ladeira, era porque com essa expressão, com essa frase, eu estava avisando ou comunicando à igreja de que vem aí mais um bebê, né? Mais um bebê. E alguém arrisca aí um palpite? Que caminhão que é esse que desceu? Quem é o motorista desse caminhão aí? Alguém arrisca dizer? Temos vários casais que casaram recente também, alguns nem tanto. Hã? Pois bem, é o Robson e a Bruna. Aí, aleluia! O Robson e a Bruna, eles estão grávidos agora. Como o Robson, quando casou com a Bruna, ele tinha uma grande vontade, ele sempre revelou isso, de que nascesse gêmeos. Então, a Cecília veio, não foi gêmeo. Então, e ele disse, olha, enquanto não vier um casal, pode ser casal ou pode ser, né, do mesmo sexo, mas enquanto não vier os gêmeos, nós vamos continuando. Então, eu não sei aonde isso vai parar, né, Robson? Parabéns aí, Robson e Bruna. E com expectativa aí, né, para ano que vem, mais uma pessoa, mais um bebê, né? Mais um novo membro, ou membra, se é que existe o feminino de membro, a nossa família que não para de crescer. Amém? Queridos, a palavra que eu quero trazer é um versículo só. Você pode abrir aí com a sua Bíblia, no seu celular, ou pode ser impressa, se você ainda traz a sua Bíblia com capa preta. Você que é raiz, crente raiz, né, que a gente fala. Mas um único versículo que encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 13, João 13, 17. João 13, 17. E que diz: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Eu vou repetir. Agora que vocês sabem estas coisas,
felizes serão se as praticarem. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, obrigado por mais uma noite, por mais um encontro que temos contigo neste lugar, a igreja reunida, a família reunida, o encontro que temos também uns com os outros, onde nos alegramos na comunhão dos teus filhos e filhas. Obrigado porque o Senhor já tem nos dado tanto, já tem derramado tanto, mas sabemos que o Senhor há de nos entregar muito mais. E com expectativa no nosso coração, nós desejamos receber tudo que o Senhor tem para nós, através desta palavra, desta mensagem. Fazemos esta oração, no nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje último domingo do mês de novembro, e hoje será a última mensagem da nossa série de mensagens, Avalie a Sua Vida. Só para poder relembrar, você que tem nos acompanhado nesta série que Deus colocou em nosso coração, nós começamos esta série de mensagens no dia 3 de julho. E de lá para cá, já foram pelo menos 20 mensagens, com os mais variados temas, com os mais variados assuntos. E todos eles, louvado seja o Senhor por isso, todos os temas, todos os assuntos extraídos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Assuntos esses que nos serviram de baliza, de métrica para avaliar a nossa vida. E por que da necessidade de nós avaliarmos a nossa vida? Para que, avaliando a nossa vida, segundo a palavra de Deus, segundo a métrica da palavra de Deus, a nossa vida possa ser transformada em pessoas melhores, para que sejamos transformados em pessoas melhores, tanto para Deus como para o próximo. Porque quando dizemos assim, eu quero ser melhor para Deus, ok. Mas o que isso significa na prática, quando você diz, eu quero ser melhor para Deus? Na prática significa ser melhor para as pessoas. Porque ainda que você não seja uma pessoa melhor para Deus, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo quem Ele é, inabalável, no seu trono de glória, em sua soberania. Deus não deixa de ser quem Ele é, por causa das nossas mazelas. Agora, quando nós melhoramos e somos transformados para sermos pessoas melhores, além de agradarmos o coração de Deus, na nossa melhora, na nossa transformação, nós abençoamos outras pessoas com as quais nós convivemos. E fazendo uma síntese do que já ouvimos nesses 5 meses quase que se passaram nesta série, eu quero rapidamente aqui relembrar com você cada tema que foi ministrado. Começamos com avaliando a nossa vida pelo evangelismo. Ou seja, pelo quanto falamos do amor de Deus às pessoas, principalmente aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e não conhecem a sua salvação. Avaliamos também a nossa vida pela generosidade, foi o segundo tema. Ou seja, pelo quanto o nosso coração é despreendido para sermos generosos com o que somos e com o que temos. Avaliamos a nossa vida, terceira mensagem, pela crucificação, ou seja, pelo quanto nossa vida está crucificada juntamente com Cristo, incluindo os nossos desejos e as nossas vontades. 4, avaliamos a nossa vida pelos pensamentos, ou seja, pelo quanto nossos pensamentos acabam revelando as intenções do nosso coração. Também avaliamos a nossa vida pela obediência. Foi o 5º tema.
Ou seja, pelo quanto nós estamos dispostos em obedecer a Deus, mesmo quando nós não entendemos tudo, ou até mesmo quando isso nos custe a própria vida. Avaliamos também a nossa vida pelas palavras, ou seja, pelo que a nossa boca fala. Porque nossas palavras, elas revelam o que está no nosso coração, e as nossas palavras também revelam o nível do nosso relacionamento com as outras pessoas. 7, avaliamos nossa vida pela humildade, ou seja, pelo quanto estamos dispostos em negar a nós mesmos para que Cristo apareça em nós e seja glorificado por meio da nossa vida. Avaliamos também a nossa vida pela entrega, ou seja, pela disposição do nosso coração em entregar tudo nas mãos de Deus, sem reservas, revelando a nossa total dependência dEle. Avaliamos também a nossa vida pela convicção, 9ª mensagem. Ou seja, pela certeza que temos sobre quem é Jesus, qual a importância de Jesus em nossa vida e também a convicção da nossa identidade que temos nele. Avaliamos também a nossa vida pela gratidão, ou seja, pelo quanto somos gratos a Deus, por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. 11ª, avaliamos a nossa vida pela oração. Uma mensagem que inclusive ficou muito marcada, que foi a pastora Kenny, lá do Rio de Janeiro, que trouxe. Ou seja, nós avaliamos pelo quanto somos gratos a Deus, através do lugar e da importância e da prioridade que a oração ocupa na nossa agenda. 12ª, avaliamos a nossa vida pela visão, ou seja, pela maneira como enxergamos o reino de Deus e também enxergamos o nosso chamado ministerial. Avaliamos também a nossa vida pela conversão, ou seja, pelo quanto temos deixado Jesus governar todas as áreas da nossa vida, porque aprendemos aqui que conversão é mudança de governo. Avaliamos também a nossa vida pela mordomia, ou seja, pela maneira como nós administramos o que Deus tem confiado em nossas mãos, seja o nosso tempo, sejam nossos dons e talentos, ou sejam os nossos recursos. Avaliamos também a nossa vida pela presença, pelo quanto a presença de Deus se manifesta na nossa vida, na vida da nossa igreja, através de um testemunho de transformação. Avaliamos também a nossa vida pelo perdão. Foi a 16ª mensagem. Ou seja, pelo quanto temos perdoado aqueles que nos geraram mágoas e ressentimentos nos nossos relacionamentos interpessoais. Avaliamos também a nossa vida pela eternidade, pelo quanto desfrutamos da vida eterna que em Cristo nós já passamos a ter. Porque vida eterna não é somente uma questão do futuro, a vida eterna começou já em Cristo Jesus. 18ª, avaliamos a nossa vida pela integridade, ou seja, pelo quanto nós adoramos a Deus por inteiro, numa vida sem parcialidade, numa vida de santidade. Avaliamos a nossa vida pela confiança, ou seja, pelo quanto nós andamos em fé, confiando de forma incondicional na provisão diária de Deus em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. E no domingo passado avaliamos a nossa vida pela diversidade, ou seja, pelo quanto nós reconhecemos que tudo é de Deus e é para Deus como Criador de todas as coisas. 20 mensagens, 20 assuntos bíblicos, extraídos da palavra de Deus. E hoje,
o que Deus trouxe ao meu coração para encerrar essa série, apesar que se nós quiséssemos continuar, teríamos ainda inúmeros temas. Por quê? Porque a palavra de Deus é fonte inesgotável. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais você extrai dela. Mas para dar por encerrado essa série, o que Deus coloca no meu coração hoje é: avalie a sua vida pela prática da palavra. Pela prática da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você e reflita. Não precisa me responder, responda para você mesmo. Nesse tempo que você tem de conversão, ou nesse tempo que você frequenta uma igreja, ou nesse tempo que você tem de contato, desde a primeira vez que você passou a ter contato com a Bíblia, e até hoje, quantos sermões até aqui você já ouviu? É uma pergunta fácil ou difícil de se responder, porque dependendo do tempo que você tem de conversão, de batismo, de frequência numa comunidade cristã, quanto mais tempo, mais difícil será a sua resposta. Eu, por exemplo, nesses meus pelo menos 27 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu já perdi a conta de quantos sermões eu ouvi, quantas pregações eu já ouvi, sejam elas em cultos na igreja, sejam elas nos mais variados púlpitos, nas rádios, como era antigamente. Você sabe que um dos primeiros programas de rádio evangélico, gospel, que eu ouvi, sabe quem era o locutor? Sabe quem era aquele que comandava o programa? O pastor Jefferson. E o programa chamava-se A Vigília. Lembra desse, Jefferson? Era uma rádio comunitária. E já naquele tempo se ouvia muito a respeito da palavra, das pregações, nas rádios. Mas eu perdi a conta em retiros, em vigílias, em conferências, em seminários, em células ou pequenos grupos de discipulado, em aconselhamentos. Aconselhamentos não que eu fiz, que eu recebi. Porque quando você recebe um aconselhamento, você recebe um ensino, você recebe a palavra. Então a palavra de Deus, o contato com a palavra de Deus, com o ensino da Bíblia Sagrada, todos nós, alguns mais, outros menos, dependendo do tempo de igreja, dependendo do tempo de batismo, mas todos nós já ouvimos muitos e muitos sermões. Sem contar, queridos, que muito mais nesse tempo que nós estamos vivendo, na era do online, plataformas virtuais, quantas pregações, quantos pregadores do Evangelho nós temos no YouTube. Agora, responda uma outra pergunta com sinceridade. Diante desse número que você perdeu a conta, que eu também perdi a conta, de sermões que você já ouviu, será que você precisa de mais um para que você mude aquilo que precisa ser mudado? Mais um sermão para entender que temos que ser aquela pessoa que Deus espera que sejamos? Será que precisamos de mais um sermão para virar aquela chavinha? Será mesmo? Será que precisamos de mais um sermão, de mais uma pregação, como se todas aquelas outras pregações que já ouvimos até aqui não tivessem sido suficientes para que as nossas vidas fossem transformadas, mudadas? Eu creio que a resposta unanimamente aqui é não. Eu não preciso de mais um sermão
para fazer aquilo que eu tenho que fazer, para mudar aquilo que eu preciso mudar, para ser transformado naquela área que eu preciso ser transformado. A não ser, querido irmão, irmã, ou amigo, visitante que esteja aqui, a não ser que você esteja tendo contato com a palavra de Deus, com a pregação do Evangelho, muito recentemente. Porque alguém que está tendo contato com a Bíblia, com a palavra, com o Evangelho, com a pregação, recentemente, ainda tem muita coisa de fato que precisa ouvir, entender, aprender, para depois se identificar e tomar uma decisão a partir dali para que posicionamentos, posturas sejam tomadas. Porque, queridos, nós lemos aqui esse versículo, Jesus dizendo aos seus discípulos, depois de tanto ensino, apesar que Jesus não tinha ensinado tudo ainda, mas Jesus já tinha ensinado muita coisa. Eles já sabiam da parte de Jesus quem Jesus era, quem era Deus o Pai, qual era o plano da salvação, o que Jesus esperava deles para que eles pudessem ser os seus seguidores. E Jesus aqui em João 13:17, chega diante dos discípulos e diz, agora que vocês já sabem estas coisas, felizes vocês serão se vocês as praticarem. Ou seja, não adianta eu saber, conforme diz Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que espada alguma de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração do homem. Não adianta eu saber tudo isso se eu não praticá-la. Também não adianta eu saber, conforme está escrito, e Jesus disse em Mateus 4:4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não adianta Deus saber disso se eu também não praticar. E também não adianta eu saber, conforme disse o salmista no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, se eu também não praticar. Porque esse, meus irmãos, será sempre o nosso desafio. Não só ouvir, não só conhecer, não só ter acesso, numa era de fácil acesso. O nosso desafio é praticar aquilo que ouvimos, aquilo que temos acesso e aquilo que conhecemos. Porque Jesus disse, numa outra parábola, Mateus capítulo 7, ele disse que aquele que ouve as suas palavras e apenas ouve, e não as pratica, é semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre areia. E tendo edificado a sua casa sobre areia, bateu sobre a sua casa uma forte tempestade. E porque a casa estava edificada na areia, a casa veio a ruir, veio a cair, e grande, o texto diz, grande foi a sua queda, porque não estava edificada na rocha. E a edificação da casa na rocha, Jesus disse que é justamente semelhante àquele que ouve, porque tem que passar pelo ouvido, tem que passar pelo conhecimento, mas que sobretudo pratica as palavras de Jesus, porque aí sim, a sua casa será edificada na rocha, e a mesma tempestade que bate sobre todas as casas, não fará mal algum àquela que está edificada sobre a rocha. Ou seja, não adianta apenas crer que a palavra de Deus é a verdade, conforme diz lá João 17:17. Jesus orou, Pai,
o santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. E não adianta nós sabermos que a palavra de Deus é a verdade. Não adianta apenas crer que a palavra de Deus é muito mais do que um livro ou um escrito qualquer. Apenas crer que ela é muito mais do que um manual de doutrinas. Apenas crer que ela gera vida, porque Deus, com a sua palavra, Ele criou o mundo e criou o homem e o fôlego de vida. Não adianta apenas crer que ela gera fé, que ela produz mudanças, que ela afugenta o maligno, o diabo, que ela realiza milagres, que ela sara as feridas, que ela edifica o caráter, que ela transforma as circunstâncias, que a palavra transmite alegria, que ela supera as dificuldades, que ela, a palavra, nos ajuda a derrotar a tentação, que ela nutre a esperança. Não adianta apenas crer que ela libera poder, que ela limpa as nossas mentes, que ela garante o nosso futuro eterno e que ela permanecerá para sempre, porque o próprio Senhor Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não irão passar. Não adianta saber disso tudo se nós não colocarmos em prática todo esse conhecimento a respeito da palavra na nossa própria vida. Seremos meros ouvintes, levados por todo o vento de doutrina, semelhante às ondas do mar. Seremos como Jesus disse, casa edificada sobre areia, que não vai suportar as tempestades da vida. Se nessa série de mensagens, diante de pelo menos 20 temas e assuntos que nós tratamos, procurarmos avaliar a nossa vida, para que sejamos pessoas melhores neste mundo, diante de Deus e diante dos homens, mas após ter avaliado, conforme nós fizemos na retrospectiva aqui, nós não firmarmos um propósito de colocar tudo em prática o que aprendemos, de repente, durante esses 5 meses, nós vamos sair dessa série como pessoas que adquiriram um pouco mais de conhecimento. E deixa eu dizer uma coisa para você, o conhecimento pelo conhecimento não muda a nossa vida. Você certamente deve conhecer pessoas que até pelo seu tempo de evangelho, até pela sua facilidade em ler e de interpretar a Bíblia, os textos sagrados, você deve conhecer pessoas assim, que têm um conhecimento teológico, doutrinário profundo, mas que em sua vida pessoal ou na sua vida relacional, você que conhece essa pessoa, você pode provavelmente ter percebido que não houve mudança nenhuma. Porque, de novo, queridos, quando eu falo a respeito da palavra-chave, que é compromisso, não adianta só crer na palavra, não adianta só conhecer a palavra, mas não assumir um compromisso. O compromisso é de aplicação. O compromisso é de prática desse conhecimento e não só de informação. Uma vez eu participei de um workshop, numa conferência sobre pregação para a transformação de vida. E é interessante que, apesar de ter feito seminário teológico, eu nunca tinha me apercebido de que o mais importante numa pregação, no anúncio de uma mensagem bíblica, é que esta venha gerar transformação de vida, e não somente conhecimento.
Nós não pregamos e não devemos pregar apenas para incutir conhecimento bíblico, teológico na vida das pessoas. Obviamente que passa pelo conhecimento, passa pelo ouvir atento. Mas se só ficar no ouvir, e só ficar no conhecimento, e aquilo que estamos ouvindo e aprendendo da palavra, não ser colocado em prática, na nossa vida, ou na vida daquele que ouve o Evangelho, então, de nada valerá. É verdade que Jesus também disse que quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Mas mesmo que esse homem, após ouvir o Evangelho, seja convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, após o seu convencimento, ele vai ter que partir para o quê? Para a prática. Até porque, queridos, vocês vão de concordar comigo que nós estamos vivendo a geração mais bem informada de todos os tempos. Os que estão nascendo agora aí, os que são crianças, juniores, até mesmo os adolescentes, no que diz respeito ao acesso à informação, eles estão anos-luz do que era no meu tempo, no seu tempo. Porque nós vivemos essa era, e isso não tem mais volta. Você sabia que a cada 5 anos, apenas 5 anos, o conhecimento humano dobra? Então, apesar de nós estarmos vivendo numa geração muito bem informada, por exemplo, a nossa juventude é muito bem informada sobre sexo. Só que sofre com um número cada vez maior, apesar de tanta informação, com gravidez indesejada e com doenças sexualmente transmissíveis. Apesar de nós estarmos numa geração onde uma juventude tem muito acesso sobre drogas, o que é droga, o que ela causa, de onde ela vem, quais são os mais variados tipos que existem, as lícitas e ilícitas. Apesar de nós estarmos numa geração que tem muito acesso ao conhecimento sobre esse tema, é também a geração que mais morre pelo uso abusivo e tantas outras consequências que a droga traz na vida e na família e na sociedade. Portanto, saber o que é certo e não praticar o que é certo não muda a vida de ninguém. Você saber o que é pecado e continuar praticando o pecado não muda a tua vida. Você saber sobre ou ter tido acesso, conhecimento de todos os temas que nós pregamos aqui durante 20 domingos, 5 meses, completando hoje. Você saber sobre tanto assunto bíblico, mas não colocar em prática aquilo que você aprendeu de cada um deles, não muda nada na sua caminhada, nem na minha. Você quer mudança na sua vida? Você quer transformação na sua vida? Então, coloque em prática os ensinos da palavra de Deus. E olha, deixa eu dizer uma coisa, eu sou suspeito até para falar. É difícil, né? Tem aquele termo que as pessoas usam, advogar em causa própria. Eu sou suspeito para falar, sendo pastor desta igreja, mas deste púlpito, e não só do púlpito, em outros grupos de ensino e discipulado, os irmãos que querem, os irmãos que desejam, têm tido acesso à genuína palavra de Deus. Disso, a nossa igreja não tem do que reclamar.
A nossa igreja bebe de fonte confiável, que é a Bíblia. Não pregamos heresias, não pregamos o evangelho da comodidade, o evangelho fácil, o evangelho coach, ou qualquer outro tipo que tem sido dado como nome. Mas o que adianta, ainda assim, pregando a ortodoxa palavra, o que adianta se nós não a colocarmos em prática? Você prestou atenção numa recapitulação que eu fiz aqui no início da palavra, dos 20 temas que nós falamos aqui, e eu fiz um resumo, uma síntese de cada um deles. Uau! E de repente tem gente que está esperando mais um, mais aquele que vai virar chavinha na minha vida. Querido, você não tem problema com o número de sermões que você ouviu. Você tem problema, e eu também tenho problema, de colocar em prática pelo menos 10% disso tudo. Porque se eu colocar 10% de todos os sermões que eu já ouvi, e eu disse aqui que eu já perdi a conta. Se eu colocar 10% de tudo que eu já ouvi nesses meus 27 anos de evangelho, com certeza eu serei melhor marido, serei melhor pai, serei melhor irmão, serei melhor cidadão, eu serei melhor amigo. Mas o nosso problema, e é o grande desafio que nós temos ao terminar uma série de mensagens como essa, tão propositiva, tão importante, o nosso desafio é praticar. Jesus foi enfático aos seus discípulos: agora que vocês já sabem estas coisas, felizes, bem-aventurados, vocês serão se vocês colocarem em prática. Ou seja, Jesus estava dizendo, a minha parte era ensinar, a minha parte era comunicar as verdades do reino, mas a parte de vocês é praticar, e isso eu não vou fazer, no lugar de vocês. E ainda assim, pela sua graça e bondade, apesar de Jesus não fazer no nosso lugar, mesmo assim, Ele dispensa sobre nós o ajudador, o Espírito Santo, que nos ajuda a praticar, que nos dá força para colocar em prática. E essa é a diferença do que conhece a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo, da igreja que conhece, mas tem o Espírito Santo. Se a igreja conhece, porque acesso todo mundo está tendo, acesso ao Evangelho, à pregação, no YouTube, fora dele, todo mundo tem. Mas somente aqueles que entregam a sua vida a Jesus e recebem dele o Espírito Santo, aí consegue, através do Espírito Santo, também, não só a interpretação clara, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, mas também recebe dele a força, o poder para viver, para aplicar, para praticar a palavra de Deus. Uma das razões pelas quais nós desistimos, muitas vezes, de praticar a verdade da palavra, é pelo fato de que mudanças são difíceis e dolorosas. Quem aqui poderia me dizer assim, mudar é gostoso, mudança é algo confortável? Qualquer mudança que você faz, você quando muda de uma casa, de um apartamento, de uma empresa, já gera desconforto. Por mais que essa mudança seja para melhor, mas gera um desconforto. Imagine mudar áreas em nós, dificuldades em nossas vidas, que há muito tempo estamos acostumados a conviver com essas coisas, e que de certa forma já vamos nos acomodando, e aí depois somos confrontados, desafiados a mudar. E ainda que sabendo que essa mudança é para melhor, nós temos dificuldade de mudar, porque mudanças são difíceis e dolorosas. Mas apesar disso, queridos, se mudar para seguir a Jesus, praticando a sua verdade,
é o que estamos sendo desafiados a fazer, ainda que seja difícil e doloroso muitas vezes, e exija de nós renúncia e tantas outras coisas, aquele desconforto, depois ele dá lugar ao preenchimento, à alegria, à paz. Sabe aquela paz que excede todo entendimento? Que é a paz de Jesus, então. Por isso que vale a pena. É difícil? É. É doloroso? É. É demorado? É também. Mas e o resultado? E o benefício? E o desdobramento? É vida com abundância, é vida de paz, é vida de satisfação, é vida de alegria, é vida eterna. E que já começou, foi pregado aqui, que a eternidade não está lá na frente, algo quase inalcançável para alguns poucos. Não, a eternidade já começou. A partir do dia que você entregou a sua vida a Jesus, você já passou a receber dele a sua vida eterna. Então tudo isso é muito mais recompensador do que qualquer sacrifício, dificuldade que tenhamos para colocar em prática tudo o que temos aprendido. João 14, 21, Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Lembrando que o amor do Pai, a que Jesus se refere, é aquele amor que dura para sempre. Não é uma mera paixão. Essa é a grande diferença de uma paixão que muitas vezes nós temos, né, por algumas pessoas ou por algumas coisas, e que logo desvanece, do amor incondicional, perfeito e eterno de Deus, que dura para sempre. Aquele que me obedece, ele disse, aquele que segue os meus mandamentos, obedece, aquele que conhece, mas obedece, aquele que recebe o que eu tenho para ele, para ela, e não só recebe, mas pratica o que recebeu. Esse é aquele que me ama. Esse é aquele que recebe o amor também do meu Pai. O amor que dura para sempre. Então a grande pergunta para a gente encerrar aqui é: o que é que você vai fazer com tudo isso que você aprendeu? Eu não vou falar desde o tempo da sua conversão. Eu quero falar pelo menos dos últimos 5 meses. Das últimas 20 mensagens desta série Avaliando a Sua Vida. O que é que você vai fazer com cada tema? Se alguém aqui dissesse, eu perdi uns 10 deles. Se você perdeu, você é membro da igreja, perdeu porque não veio. E nem se preocupou em acessar lá o canal do YouTube para resgatar a mensagem, puxão de orelha para você. Mas partindo do princípio que todo mundo ouviu, todo mundo aprendeu, que todo mundo recebeu, cada tema, cada mensagem, a pergunta é essa: o que é que você vai fazer? Como já começou há 5 meses atrás, tem gente que já está mexendo já faz tempo. Não é que vai fazer, já está fazendo. Desde a primeira. Mas de repente tem pessoas aqui que estamos chegando ao final da série. E é mais um sermão que ele ouviu na vida de evangélico dele. E se nós nos comportarmos assim, sinto te dizer, querido irmão e irmã, seremos apenas religiosos.
Se eu perguntasse para você o que você almoçou domingo passado, não, por ser domingo talvez você se lembraria. Mas o que você almoçou terça-feira, um dia comum assim, talvez você não lembre, né? Você vai dizer, pastor, eu não lembro. Eu não lembro que eu almocei terça-feira. Ok, você pode não lembrar, mas aquela comida te trouxe até aqui. Sim ou não? Você não lembra de cada refeição que você fez, mas todas elas te ajudaram a te dar nutrientes necessários para o seu organismo, para que você tivesse saúde. Então eu sei que tem muito sermão que a gente não lembra. Mas se cada um deles, à medida que a gente ouve, a gente pratica, ele nos sustenta. Se você praticar, se eu praticar, se nós praticarmos, vai passar mais um mês, mais um ano, vamos entrar em 2023 e vamos continuar sendo quem Deus espera que sejamos. E as lutas vão continuar, as adversidades existirão, mas porque estamos não somente ouvindo, mas praticando aquilo que estamos ouvindo, nós vamos permanecer de pé. Porque aquele que ouve e pratica, casa na rocha. Mas o que ouve e não pratica, casa na areia. E você não precisa ser da construção civil para saber que casa na areia não funciona. Diante dessa pergunta que eu fiz, o que é que você vai fazer com tudo isso? Só tem 4 possibilidades. E eu vou falar dessas 4 com base na parábola do semeador. Jesus falou, o semeador saiu a semear. Depois Jesus explicou que o semeador é o que propaga o evangelho e a semente é a palavra de Deus. E ele disse, o semeador saiu a semear e parte da semente caiu à beira do caminho. A beira do caminho é aquele que ouve, mas não dá crédito. Ouve e não dá crédito. Aí as aves do céu vêm, que é o maligno, e rouba a palavra, já era. Mas parte da semente caiu entre pedras. E é aquele que recebe com alegria, mas logo a alegria passa, se esquece o que pregou, que falou, e tudo volta a estaca zero. Mas outra parte da semente caiu entre espinhos. Mas é aquele que recebe, ouve, até se alegra, mas devido às distrações, os cuidados deste mundo, faz com que ele não permaneça. A palavra, de novo, se vai. Mas louvado seja o Senhor, que Jesus, quando contou essa parábola, disse que tinha um 4º tipo de solo, que era o solo fértil. E aí parte da semente caiu e produziu fruto a 100 por 1. Sabe por que produziu fruto a 100 por 1? O que significa 100 por 1? Produziu multiplicadamente. Sabe por quê? Porque não só recebeu a semente, mas deu crédito e adubou a terra e praticou a palavra. E porque praticou a palavra, o fruto veio como consequência natural. Se a consequência natural da sua vida não é o fruto, você é mero ouvinte. Eu sou mero ouvinte. Nós corremos o erro, corremos o perigo de sermos pessoas que ouvem, e conhece, tem acesso sobremaneira, mas corremos o perigo de não dar fruto nenhum. E a parábola de Jesus falou, não tem jeito, é 4 tipos de solo. O duro, à beira do caminho, entre pedras ou pedregais, ou entre espinhos, e o 4º, solo bom, adubado, solo fértil. E solo é o coração. O coração que recebe, é convencido,
após esse recebimento pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e que está cansado de uma vida, muitas vezes, uma vida mediana, medíocre, e que está cansado de sempre perder, ser derrotado, principalmente pela carne, pelo mundo ou pelo diabo, mas agora recebe e desejoso de transformação, de mudança de vida, ele diz: se eu vou me comprometer a praticar aquilo que eu estou ouvindo. A chave, meus irmãos, sempre estará no compromisso. Tudo passa pelo compromisso. Jesus se comprometeu desde o céu em morrer na cruz. E no seu compromisso ele foi fiel até a morte, morte de cruz. E você, no seu compromisso com a palavra e com a prática da palavra, no que você tem sido fiel? O que é que você vai fazer com tudo que você ouviu? Será que você vai sair daqui nesta noite, e em nome de Jesus que isso não aconteça, mas você vai sair daqui com aquela expectativa de: eu preciso ouvir mais um sermão. Aí chega domingo que vem, eu preciso de mais um. Aí chega no outro domingo, mais um. Aí eu mudo. Jesus, você já ouviu 4.517? Fazendo uma conta meio doida, né? Eu acho que já foi esse número que eu já ouvi. Eu já ouvi uns 4.500, já ouvi. A questão não é essa. 10%? 10% já faria uma diferença nas nossas vidas. Eu estou me incluindo, tá, irmãos? Eu quero que você saiba que eu, quando estou aqui, eu não, de maneira nenhuma eu quero me colocar como hipócrita. Eu tenho muita coisa para mudar. Eu tenho muita coisa para melhorar. Eu tenho muita palavra que eu tenho que ouvir ainda. Mas aquelas que eu já tenho ouvido, eu estou precisando praticar. Eu estou precisando viver. Senão eu serei um mero religioso. Eu virei aqui, como muitos estão fazendo hoje na era evangélica, de ser frequenta o culto, frequenta a igreja, já sabe como adora, como levanta, ergue as mãos, já sabe as músicas, já sabe a liturgia. Aqui na Rio da Vida, o pessoal já sabe tanto a liturgia que quando a gente muda, o pessoal estranha. Outro dia nós vamos começar aqui, meus irmãos, nós vamos começar de joelho, todo mundo. Aí o pessoal: como assim? Mas não começa com louvor? Não, não vai começar com louvor não, vamos começar de joelho, depois inverte. Oferta pode ser no final, a oferta vai no começo, intercessão no fim. Sabe por quê? Porque a gente quebra a estrutura religiosa na qual nós estamos acostumados. Aliás, tem pessoas que sentam sempre na mesma fileira, no mesmo banco. Tem algumas pessoas aqui que já tem que ser ali. Se trocar o lugar, meu Deus, eu não consigo adorar mais, porque trocou o lugar. A mesma vaga, se tiver a vaga no estacionamento, e a gente começa a ser, meu Deus, a mesma liturgia, a mesma música que eu estou acostumado, a mesma saudação. Já não estava chato aquele tempo? Todo mundo só cumprimentava assim, de soquinho. Ficou chato aquilo ali. Lógico, foi necessário. Aliás, tomem cuidado. Uma nova onda aí. Mas a gente quer abraçar, tem hora que abraça, tem hora que beija, tem hora que senta, tem hora que levanta. Mas não coloque a sua vida numa caixa. Não pense que isso que você vive, ou a maneira como você está, é a única maneira de se viver. Tem mais.
mais coisas a ser trabalhadas, mais coisas a serem mudadas. Mas isso tudo depende da prática da palavra. Que tipo de terreno é o teu coração? Está duro? Entre pedras? Entre espinhos? Ou é solo fértil? Aonde o fruto vem a 100 por 1. Vamos ficar em pé, meus queridos? Gostaria de orar com você. Feche teus olhos. E olhando somente para você, olhando para a tua vida, o que é que tem mudado significativamente? Não precisa ser mudanças em todas as áreas, ainda que seja numa área por vez, num problema por vez, numa dificuldade por vez, num pecado por vez, mas você já tem visto isso acontecer? Você já tem praticado o que tem sido lhe ensinado? Você já tem produzido fruto a 100 por 1? Aleluia! Deus, nós estamos aqui desejosos de mudanças, porque queremos ser melhores para Ti e para o reino. Senhor, nós encerramos esta série, Pai querido, pedindo a força que só há em Ti, o poder que só há no nome de Jesus e no Teu Espírito, para que mudanças significativas aconteçam em cada irmão e irmã individualmente, na Tua igreja no coletivo. Deus, que seja um final de ano ainda melhor, mais próspero, que daqui a poucos dias nós venhamos entrar no novo ano, para viver os melhores dias da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada contigo. O mundo jaz no maligno, a terra geme, convulsiona, e a Tua igreja é a resposta, porque leva o Evangelho, leva a Tua palavra, resgata vidas, e para isso nós fomos chamados. Que assim o Senhor nos ajude a praticar tudo o que temos aprendido, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus, o seu Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, sua casa, sua família, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Vá na paz, cumprimente seu irmão.